Senhor Gabriel, queria dizer ao senhor que de cara eu já sei que o senhor não apoia essa PEC 79, se eu entendi. Agora, eu queria deixar claro que o que existia na Constituição, com limite de juros, engessava a política monetária, e essa aqui não. E dizer quais são as alternativas fora um cartão de crédito, isso. E insisto no senhor, porque eu conheço empresários que me procuraram e dizem, chega no banco, se você tiver 6 milhões e quer investir numa empresa, o gerente já vai dizendo, pô, cara, por que é que você vai investir se você já tem, mesmo que fosse 1%, R$1 milhão por mês, sem investir em nenhuma geração de emprego e renda. O que eu quero dizer, e o senhor já deixou claro que chama aqui as operações compromissadas. O senhor está me dizendo que no mundo todo tem esse valor de operações compromissadas. O Brasil não é o único que é isso. Então, eu acho que é totalmente diferente a PEC 79, porque ela não engessa. De repente, vamos debater isso, acha que 3 vezes a taxa Selic é pouco, vamos aumentar, porque tudo que o senhor falou tem razão, mas existe algo, concentração de renda, recurso para os gastos essenciais, como saúde, educação, segurança pública. Sabe quanto é que está destinado aí para a segurança pública desse país? Menos de 0,5%. Pode olhar o orçamento. A saúde vai ser 4%, a educação 4%, e a gente sabe que quando aumenta essa taxa, que é considerada a maior do mundo, a gente sabe que eu não acredito muito, porque quando controla a compra, o governo deixa de arrecadar. E quando se fala aqui em responsabilidade fiscal, eu sempre digo, a responsabilidade fiscal não é só do Poder Executivo, de todos os poderes. E algo que a gente tem que sentar aqui e discutir são as renúncias fiscais bilionárias, não, que passa por essa casa. Ao mesmo tempo, como nós vamos sair desse ajuste fiscal se o governo não arrecadar? E a arrecadação é investindo no setor que gera emprego e renda. Comércio, micro e pequenas empresas. E com essa operação aqui, esses compromissados, já pagando no mínimo a taxa Selic, eu acho que vai ser difícil. A gente pode ajustar a um nível que eu acho que a gente não vai sair mais dessa cadeira com esse ajuste fiscal e a desigualdade campeando e o sistema financeiro, porque eu acho que o sistema financeiro saudável é aquele que quer vir investir no setor que produz e que gera emprego e renda, e não só para ter esses juros exorbitantes. E a gente tem essa prova, porque eles não têm interesse, mesmo com o fundo garantidor, de emprestar para as pessoas. Era só isso que eu tinha a dizer. Bom dia, senhor presidente Renan Calheiros, senhor Gabriel Galípolo. A minha formação é médica e durante a pandemia da Covid eu não conseguia entender, porque quando a gente aprovou a PEC de 1,2 trilhões, que era para o Banco Central irrigar os bancos e oferecer recursos para as micro, pequenas empresas poderem tomar emprestado e manter seus servidores ou investir os seus trabalhadores. E me chamava a atenção que mesmo com o fundo garantidor, essas empresas não conseguiam esses empréstimos. Então, mesmo como médica de formação, eu fui saber. Aí cheguei, onde eu vou fazer a pergunta ao senhor, aos famosos depósitos compromissados, que na verdade tem essa parte, mas é a remuneração de sobras de caixa de banco, que em 2006 era de 1% da dívida bruta do governo brasileiro. E em 2024 passou, gente, para 1,7
trilhão. Então, o que é que me chama a atenção? Nós temos um sistema financeiro que eu sei que é administrado e que já fica com quase 50% do orçamento desse país, que eu saí há pouco tempo da CMO. E, na verdade, esse congresso, que eu queria a união de todos, a gente passa o ano na CMO discutindo sem a presença, presidente Renan, de quem fica com a maior parte do orçamento desse país. Juros e serviços de uma dívida. Eu não estou falando aqui de calote, de passar dívida, mas que fica com isso aí. Mas eu queria dizer ao senhor o seguinte: até quando nós vamos manter, pelo que eu sei, esses depósitos compromissados? No Brasil, é o único que tem esse volume todo. E isso, gente, interfere em como vamos crescer nosso comércio e nossa indústria se o sistema financeiro não vai ter interesse em emprestar o dinheiro, porque ele já tem a garantia de, no mínimo, a taxa Selic e o setor produtivo, que gera emprego e renda. Então, isso dizendo que vai dizer Zenaide, médica, dona de casa, e eu digo que ninguém entende mais de economia do que dona de casa. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: primeira pergunta é essa: nós vamos manter esses depósitos compromissados, a sobra de caixa de banco, gente, para a dona de casa que está ouvindo. Se chega às 16 horas, não emprestou, aí já tem a remuneração do Tesouro Nacional com, no mínimo, a taxa Selic. Não vai ter. Eu já falei isso com o vice-presidente Alckmin. Nunca vamos ter incentivo do sistema financeiro financiar quem gera emprego e renda. Seja nos commodities, gente, para quem está me ouvindo, commodity é aquele produto, porque a gente fala os nomes difíceis, que não agrega valor e exporta sem agregação de valor. Então, é isso aí. Nós temos um prazo para isso, ou pelo menos para diminuir, fortalecendo o setor produtivo. Mas, segundo, presidente, do jeito que meu colega pediu apoio aí para essa PEC sobre o Banco Central, eu tenho uma PEC, junto com mais 32 senadores, de 2019 a 79, que limita os juros dos cartões de crédito, cheques especiais, a, no máximo, 3 vezes a taxa Selic. Nós não engessamos a política monetária. Agora, a gente vê toda a sociedade brasileira ser extorquida, literalmente, por juros até de 400% ao ano. Isso dói, porque cartão de crédito não é só para quem tem dinheiro. Pelo contrário, quem tem dinheiro nem usa. É para a dona de casa, o pai de família, que principalmente durante a pandemia transformou aquilo no orçamento para comprar alimento, para comprar medicamento. Faz parte do orçamento. 400% ao ano, gente. Isso é assustador. Isso aqui, qualquer brasileiro que financiar um celular desse, pagando o mínimo do cartão de crédito, ele paga pelo menos mais 4 celulares desse. Isso prejudica o comércio, sim, a indústria, sim, porque ao invés de se comprar mais, não vai comprar, porque tudo fica para o sistema financeiro. E dizer o seguinte, presidente: como essa casa é muito jurista e econômica, eu tenho que me debruçar. As dívidas públicas maiores do mundo é Japão e Estados Unidos. Os senhores sabem disso. Mas o Estado chama o sistema financeiro e diz: nós vamos pagar tanto por cento, porque eu não vou deixar de investir nos gastos primários, como saúde, educação, segurança pública, e no investimento de rodovias, ferrovias, que a gente precisa para o investimento. Eu não tenho dúvida que esse sistema financeiro não vai encontrar algo que não seja o Estado, que é garantido para eles. Agora, era isso que eu queria saber. O senhor é a favor da PEC 79 de 2019, que tira essa espada, o verdadeiro sanguessuga, das famílias brasileiras? Ou o senhor acha que vai interferir na economia, na
Na autonomia do Banco Central, nada, porque são 3 vezes a taxa Selic, e os senhores quem dizem isso. Agora, que essa casa se calar diante dessa extorsão dos pais, mães de família desse país, mesmo assistindo a isso aí, vendo eles serem extorquidos com juros de 400% ao ano, é difícil de acreditar. A pergunta é essa. A adesão final desse depósitos compromissados de mais de 1 trilhão, 1,7 trilhão, e também reduzir os juros, mantendo a autonomia do Banco Central. Conceda a palavra ao senador Oriovisto Guimarães. Com a palavra, Vossa Excelência. Senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte. Senadora, a senhora acompanhou agora na Comissão de Assuntos Econômicos a audiência pública com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O que a senhora pode destacar para nós sobre essa audiência? Olha, o que eu até falei com o presidente é que esses juros no Brasil, isso é uma extorsão. É impossível você, por todos os lados. Aí eu citei perguntando se ele apoiaria essa PEC de 79 de 2019, que eu e mais 31 senadores assinamos, que limita os juros dos cartões de créditos, os cheques especiais, a no máximo 3 vezes a taxa Selic. Não engessa a política monetária do Banco Central, o que é uma excrescência e uma falta de respeito, uma assíntese à sociedade, é permitir que o sistema financeiro cobre até 400% ao ano de juros das famílias brasileiras. E sobre essas taxas de juros que desestimula o setor produtivo. Porque o que é que acontece? Com essas operações compromissadas, que eles chamam, para você que está me assistindo, é a remuneração das sobras de caixas do banco. Dá 16 horas, o que o banco não emprestou, o Tesouro Nacional fica com ela e remunera com, no mínimo, a taxa Selic. Isso está matando o nosso setor produtivo, que gera emprego e renda, comércio, indústria. Por quê? Porque eles, ao invés de querer emprestar para esse povo produzir, gerar emprego e renda, eles resolvem. Eu dou aqui um exemplo, eu tenho 100 milhões, quero produzir nesse país. Quando chega ao banco, o gerente é o primeiro que diz, 100 milhões, você vai ter 1 milhão por mês, no mínimo, para não fazer nada. Então, não há esse estímulo. Enquanto o país continuar 1,7 trilhão de reais que esse país remunera as sobras de caixa, nós não vamos ter o setor que gera emprego e renda, o produtivo, sendo estimulado. Isso tanto faz ser indústria como comércio. Mas essa taxa Selic, isso é vergonhosa. Porque, por exemplo, para manter uma inflação em 5%, vamos que a dívida do país seja 9 trilhões. Então, 5%, aí vai pagar uma taxa Selic a mais de 15%. Para manter uma inflação em 5%, dá 10% a mais para o sistema financeiro. Gente, o sistema financeiro pode ser essencial, mas ele não constrói, não edifica e nem educa ninguém. Precisamos, sim, fazer esse debate dentro do Congresso Nacional. O sistema financeiro fica com quase 50% do orçamento da nona economia do mundo. Tem ideia disso? Mas eles acham pouco, ainda se acham com o direito de extorquir as famílias, cobrando mais de 400% ao ano de juros. Eles se acham com o direito de só permitir que a gente invista em saúde, educação, 4%. E pasmem, gente, sabe quanto é que esse país investe em segurança pública? Menos de 0,5% ao ano. Então, hora desse Congresso falar sobre esses juros. Isso não é possível, gente. O maior juro, a maior taxa de juros do mundo, remunerando só o sistema financeiro. Grandes que vêm de bancos internacionais, extorquindo literalmente as famílias brasileiras.